Então a pergunta é: você quer aprender o básico de Git comigo? Porque se a resposta é sim, você tá no vídeo certo. Um dos vídeos que vocês mais gostaram aqui no YouTube foi o vídeo sobre Git Flow. Mas é claro, né? Quem não gosta de uma boa treta? E naquele vídeo, velho, nossa! O tanto de gente chegou pra mim e falou, velho, eu trabalho em empresa grande e uso assim. Eu não vou entrar no mérito dessas respostas nesse vídeo. Vai lá olhar o vídeo original, se você não viu. Vai dar uma olhadinha nos comentários, analisa o que o pessoal tá falando e tira você as suas conclusões. Mas outro comentário que muita gente me fez é: Lucas, e qual que é a sua resposta? E eu tô protelando ativamente responder isso, porque para responder qual flow eu uso, eu preciso explicar muita coisa sobre Git e sobre processos. E esse vídeo vai ser o primeiro passo para eu explicar sobre Git para você. Então a pergunta é: você quer aprender o básico de Git comigo? Porque se a resposta é sim, você tá no vídeo certo. E olá, se você não me conhece, eu sou o Lucas Batico, dev, mentor e apaixonado por programação. E eu estou aqui no YouTube criando uma comunidade de pessoas programadoras que estão focadas e direcionadas em avançar na carreira dev. Todo dev juninho começa com Git recebendo praticamente as mesmas instruções, que são elas. O Git é um save point, é uma extensão do seu salvar como. Número 2, commit sempre, commit regularmente. E número 3, nunca altere a história. E o que é alterar a história? Você vai entender claramente ao longo do vídeo, mas é basicamente você fazer rebase ou alterar algum commit que você já enviou para o seu remoto, para o seu GitHub. E aí o Juninho começa a seguir esses conselhos. Claro, foi o sênior dele que mandou. Ele sabe mais. Então ele começa a comitar toda hora, comitar sempre, alterou qualquer coisinha, ele vai lá e comita, terminou o dia do trabalho, ele vai lá e comita, deu um bug, ele não conseguiu resolver, ele parou, ele comita, e aí começa a aparecer mensagens tipo essas, ou essas, ou essas. Mas afinal, o Júnior tá errado? Não, ao menos não completamente. Mas o Juninho também está errado, por não buscar entender a ferramenta que ele está usando. E segundo, por não questionar aquela primeira lista de instruções. Mas por que não alterar a história? O que é alterar a história? Vamos tentar aprender agora sobre as ferramentas. Porque conforme a gente está construindo as coisas, corrigindo, a gente não vai de fato pensar na melhor mensagem de commit. A gente tem outras preocupações. E como a gente recebeu aqueles conselhos de que não está salvo se não tiver no Git, comita toda hora e comita sempre, e que a gente não pode mudar a história, vai ficar dessa forma. Ninguém vai conseguir fazer correto se não editar a história. Então qual que é o erro do Júnior aqui? A verdade é que o Júnior, e aqui eu me incluo porque eu era Júnior também nessa época, ele erra não por causa das coisas que ele faz, mas por causa de não entender o que ele faz. Quer ver um contexto? Olha um outro repositório meu. Claro que as mensagens estão em inglês, e o histórico está muito menor do que o do outro, mas cara, qualquer um que leia esse histórico entende o que aconteceu. Se você pegar, por exemplo, esse merge e pegar tudo que está dentro dele, você consegue entender o que eu fiz. E eu no futuro vou entender diferente disso aqui. Eu não sei o que ele está dizendo. O que quer dizer all version? Ó, o que ele quer dizer com version clean? Não sei o que é isso. Ó, aparentemente tinha um erro de notificação. Então, reparar na qualidade das mensagens. E aí você vai me perguntar, pô, Lucas, quer dizer que você ficou melhor em escrever as mensagens? Quer dizer que você não tem aquele problema que você tinha quando você era júnior? Você não tá correndo com as coisas, você não tá salvando a toda hora e tal? Olha, parando seu vídeo aqui para te pedir aquele comentário do engajamento dizendo again não. Aproveita e me diz, você já fez isso? Você já deixou mensagens nos commits que não faziam sentido algum para quem fosse ler depois? Ou você ainda faz isso? Segue com o vídeo. Não é bem assim. Eu continuo salvando as coisas a toda hora, inclusive no trabalho. Deixa eu mostrar uma parte aqui. No trabalho eu tenho criado esse tipo de branch em que eu coloco work in progress, então eu tenho salvado coisas e deixa eu mostrar aqui para você. Esse commit foi um commit que eu fiz de várias coisas que estavam funcionando. Tem algumas branches dessas, quer ver? Olha só essa branch. São vários commits escrito temp que estão disponíveis nessa branch, mas o que vai acontecer? Antes de eu mergear, antes de eu abrir meu merge request, antes de eu abrir meu pull request, eu vou pegar esses commits e vou editá-los, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Então eu não estou apenas ficando melhor em escrever mensagens de commit. Não,
Eu estou manipulando a história do Git, como se espera que a gente manipule a história do Git. Por quê? Existe um motivo para o seu sênior ter falado para você nunca alterar a história do Git. Mas, se o seu sênior era um bom sênior, ele deveria ter te falado que era para você fazer aquilo até você saber o que está fazendo. Mas antes da gente entrar nisso, nos problemas, eu vou mostrar os problemas de você alterar a história. Afinal de contas, o que é história? A história é esse conceito abstrato de um commit depois do outro, com seus vários merges, vários rebases e tal, que vão contar como que o seu projeto evoluiu. É isso, não tem nada mais do que isso a história do Git. Então você poderia dizer que a história é o conjunto de commits. Então você modificar ou alterar a história é modificar um commit. Olha só, esse é o status do meu projeto atual. Para quem estava no curso de Postman, lembra que a gente teve que fazer um monte de merge para testar o GitHub Action. A gente precisava que o GitHub estivesse na master. A gente vai corrigir isso agora. Mas olha só, um comando muito simples que modifica a história é o git commit amend. O que o commit amend faz? Ele altera a mensagem, mas ele também pode alterar o conteúdo do commit. Você pode adicionar um dado ali. Vou colocar aqui essa mensagem. Se a gente fizer agora um git log, olha só, eu alterei o último commit. Olha o que vai acontecer se eu tentar dar um git push. Foi rejeitado. E aí toda vez que o Dev Juninho vê isso aqui, ele, meu Deus, não sei o que aconteceu? Olha só, o que ele está dizendo? Ele está dizendo para você fazer um git pull. Olha o que vai acontecer se eu fizer um git pull. A gente tem o update collection e a gente tem o update collection 2. Por quê? Porque a gente trouxe com esse merge, a gente trouxe esse commit para cá. Então olha só, a contagem é essa. Eu estou nessa linha, onde está minha head. A gente tinha um commit fora dessa linha, que era isso aqui, e eu criei esse commit. Por quê? Porque quando eu faço amend, eu altero a história. Então eu crio essencialmente outro commit. Pegou a ideia? Por causa disso, quando você fez o pull, você tem os dois commits lá. Nesse meu caso, não tem um problema. Mas no seu caso, se você fizer isso, provavelmente você vai ter problema. Quantas vezes eu já vi esses merges causarem debugs que já foram corrigidos voltarem à tona, porque aí o merge dá algum erro e você fica com a versão errada, enfim. Então é por causa disso, é por causa desse fenômeno que o CSS fala para não alterar a história. Mas agora que a gente entendeu o que acontece, qual que é a nossa atitude? O que a gente tem que fazer para isso não acontecer? Tá, eu vou usar um comando para voltar para esse commit aqui, certo? Então a gente vai voltar para antes da gente ter dado pull. Usem esse commit com parcimônia. Eu peguei e copiei a hash do meu commit, coloquei na frente do git reset e eu vou usar o hard. O que é complicado aqui é esse trecho hard. Olha só, agora eu voltei, se você olhar aqui, git log, eu estou somente com o meu update 2. Eu alterei a história. Como é que eu faço para mandar essa versão alterada da história para o repositório sem ter problema? Push F. Tá vendo? Ele aceitou. Só que aí é sempre aquela coisa. Espero que você saiba o que você está fazendo. Porque quando você faz git push forçado, você pode ter apagado coisas que não era para ter apagado. Qual que é o problema quando você faz isso? O problema é, se tem outra pessoa usando esse projeto e baixou essa versão já alterada, vocês vão ter problema. Por exemplo, esse projeto que eu estou usando aqui junto com vocês, que eu vou alterar a história, tem outras pessoas usando. Tem o meu dev front-end e tem o Lucas que está fazendo live usando também, que é um repositório diferente. Então quer dizer que se esses dois caras baixaram essa versão ou baixaram a versão anterior, na hora que eles forem dar pull, vai dar o mesmo erro de antes. Então o que é necessário? Se tem outra pessoa com esse projeto e você sabe que está com essa branch, usando essa branch, antes de você fazer um git push forçado, você tem que pedir para essa pessoa apagar a versão do local dela. Como é que você apaga uma branch? Você apaga uma branch usando um git branch, você não pode estar nela, -d, você pode usar D minúsculo ou D maiúsculo. Acaba usando sempre o D maiúsculo. E o nome da branch. Você tem que garantir que só você tem essa versão.
E é por causa disso, que o seu sênior falou pra você nunca alterar a história. Porque o ponto é, todo dev júnior faz cagada. Eu fiz muita cagada e ainda a gente faz cagada quando tá mais pra frente. Mas como a gente sabe que aquela pessoa vai cometer erros, a gente diminui o impacto. Por isso que a gente fala, não altere a história, porque alterar a história tem grandes impactos. Dito isso, o que eu vou mostrar aqui é bem poderoso. A gente vai reescrever a história desse repositório. Se vocês perceberem, até esse ponto aqui estava perfeito o meu repositório, estava tudo muito bem feito. O que eu vou fazer? E é o que eu faço no dia a dia, naquelas minhas branches de work in progress que eu mostrei, é o que eu acabo fazendo. Eu tenho uma branch lá que está funcionando, que passou no CI, bonitinho, só que as mensagens estão todas zoadas, eu não prestei atenção em nada do que eu estava comitando. O que eu faço? Eu pego a hash de um commit que eu sei que tá bom, certo? Eu vou apagar do meu repositório todas as mudanças que eu não quero. Então eu vou mandar deletar esses arquivos. Tá limpo aqui. Deletei esses arquivos, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer git reset, passar o hash do commit que eu sei que tá bom. Só que em vez de hard, eu vou passar soft. Olha só, quando eu faço isso, eu tenho todos os arquivos do meu projeto num estado que eles estavam funcionando. E o que eu vou fazer? Eu vou escolher o que eu vou comitar. Eu vou remover aqui, eu vou ficar de olho. Tá, eu preciso disso? Olha, eu preciso. É a collection que eu vou usar. Preciso disso? Ó, preciso. Faz parte da collection também. Eu preciso disso, olha, preciso sim. Isso aqui é o GitHub Action que eu estou precisando. Isso aqui eu preciso? Não, não preciso. Isso aqui eu preciso? Não, não preciso. Então eu vou descartar. Isso aqui eu preciso? Não, não preciso. Então eu vou descartar. Então eu tenho meus 3 arquivos que eu preciso. Vou comitar as dependências. Vou colocar como shore, add, postman, collection, files. E eu vou adicionar fit add GitHub action run Newman tests. E aí, olha só, se eu fizer isso aqui, vai dar errado porque, né, a gente viu que ele não vai aceitar, porque eu alterei a história. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer git push. Então, eu vou fazer um git push -f. E agora, quando a gente olha a nossa história, olha só, muito mais certinho. Vamos aqui abrir um merge request. E olha só a diferença. Digamos que você faz parte do time e você vai receber esse pull request, merge request para revisar. Cara, tem exatamente o que eu preciso para que você entenda aquilo. Você está entendendo o poder que é? Não é uma questão do sênior saber escrever melhores mensagens que o júnior. É uma questão do sênior saber como manipular a história do Git para apresentar essa história do Git como parte da entrega. Não é só fazer aquilo funcionar, é modelar a história do Git, a evolução do teu projeto de uma forma que os outros entendam. E isso, meu velho, acontece com tudo, acontece com tudo. Olha só, esse projeto é um projeto que eu estou tentando colaborar, porque eu estou usando ele no trabalho e eu preciso de umas melhorias. E olha só, cada commit deles é certinho uma entrega. Se a gente olhar para os merge request e para os arquivos, quer dizer que o dev era melhor que a gente? Não, quer dizer que ele só editou as mensagens. Olha esse outro aqui. Ó, são 9 commits. São os commits que ele precisa para contar essa história. E olha só, fechadinho a entrega dele. Eu espero que tenha ficado claro que não é que os devs seniors são melhores, que são mais organizados. Eles conhecem as ferramentas que usam, sabem os riscos que envolvem aquilo, comunicam melhor com seus pares e modificam a história do Git. Então não é nunca modifique a história do Git, é modifique a história do Git sabendo os riscos. Então, pela sanidade do time,
você não deve alterar a história de uma branch que outro dev esteja usando, o que não é muito comum. Normalmente devs trabalham sozinhos nas suas branches, abrindo merge request, pull request para branches que outros devs compartilham. Mas caso você saiba que outro dev está usando a sua branch, alinha com ele e fala que você vai alterar a história para o quê? Para ele deletar a branch na máquina dele e existir somente na sua, e quando você atualizar ele, então baixar a branch de novo. Faz esse alinhamento, pelo amor de Deus, senão vai dar ruim. É por isso que o Senior te falou para você não alterar a história, por causa desse BO. Mas é isso, eu acho que agora você entendeu a beleza de você não só voltar no tempo com o Git, mas você também alterar o tempo e a realidade com o Git. Você tem esse poder ao usar o Git da maneira correta, como a ferramenta foi pensada para ser usada. Mas além disso, você entendeu o básico de Git, você entendeu como o commit funciona, o que de fato é um commit, o que é aquele commit hash que é gerado. Você aprendeu como usar o reset soft para você voltar no tempo na tua branch e refazer os commits de uma maneira mais organizada. Você também aprendeu a usar o git push forçado, que deleta a versão atual do remoto e atualiza com a sua versão, sem fazer nenhum tipo de merge, sem fazer nenhum tipo de sincronização. Use com sabedoria. E eu acredito que nesse momento você entendeu o que é de fato Git History, o que é a história do Git e como você pode usar isso a seu favor. E se esse formato de vídeo for bem, eu volto para explicar a treta do merge versus rebase e por que, olha só, por que eu sempre prefiro rebase antes dos meus merges. Percebeu que não é um versus o outro, é um e outro, você tem que usar os dois, mas essa treta eu explico no próximo vídeo. Deixa aí nos comentários o que você aprendeu, se você ficou com alguma dúvida. Enfim, se você gostou desse vídeo e está no início da sua carreira e quer aprender mais sobre HTTP, APIs e o Postman, eu vou deixar a minha playlist com o meu curso gratuito aqui e vou deixar esse outro vídeo aqui com conselhos para devs juninhos e esse outro vídeo aqui especialmente escolhido para você. É isso, te agradeço pela sua audiência e até a próxima.